Agora vamos falar de saúde. É que o mês de dezembro é o mês de conscientização sobre IST-AIDS, as infecções sexualmente transmissíveis. Em Uberlândia tem um levantamento feito pelo programa IST-AIDS e hepatites virais. Esse número diz que entre janeiro e outubro foram registrados 202 novos casos de AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida. A gente vai conversar sobre este cenário, sobre a doença, sobre as infecções, a prevenção, com o infectologista José Humberto Marins, que recebeu o nosso convite, aceitou prontamente, né? Muito obrigada, viu, doutor, pela presença. Eu que agradeço. Bom dia, Tânia. Bom dia a todos os telespectadores. Eu já queria começar perguntando que, na sua experiência de infectologista, o senhor já teve que passar para um paciente o diagnóstico de HIV/AIDS, né? Como Sim. é que foi como é que foram essas situações? A situação mudou ao longo do tempo, porque houve uma época que, quando eu tive a oportunidade de informar o diagnóstico, as chances de tratamento e as chances de uma boa sobrevida e qualidade de vida eram bem menores do que as que a gente tem no atual momento. Então, hoje, para informar um diagnóstico, a gente também atrela a esse diagnóstico uma perspectiva e uma visão de que é uma doença que é passível de controle, um bom controle, que as medicações atualmente elas são medicações modernas com poucos efeitos colaterais e que aquela pessoa vai ter um acompanhamento regular em um programa especializado que o Ministério da Saúde fornece, totalmente gratuito, e que ela vai ter uma sobrevida já bem definida hoje, próxima à sobrevida de quem não tem HIV, com qualidade de vida. Então, hoje, informar um diagnóstico é dar uma boa visão e uma esperança muito boa, se aquela pessoa tem um bom cuidado, uma boa adesão, de que ela vai ter uma vida muito saudável e uma vida praticamente igual à de quem não tem HIV, em termos de saúde. Eu queria também fazer uma pergunta aqui, porque o pessoal de casa participa muito com a gente, né? Eu falo que a sala aqui do Manhã Total é a sala do pessoal de casa também, quem está nos acompanhando pela internet. E as pessoas perguntam, vamos explicar exatamente o que é essa doença, como é que esse vírus se comporta no corpo da pessoa? Sim, o HIV, ele foi transferido de um vírus que era um vírus símio, né, vírus de primatas não humanos, lá no início do século passado. Ele adaptou ao nosso organismo, né, e ele atinge uma célula específica de defesa do nosso corpo que é responsável por manter um controle, uma vigilância de várias infecções no nosso organismo, inclusive também câncer. Então, ao longo do tempo que a pessoa infecta, ela persiste com a queda dessa defesa. E em homens, a média geralmente é da infecção até desenvolver uma doença em torno de 8 a 10 anos e a mulher um pouco mais rápido, em torno de 6 anos. Porque essa defesa vai caindo progressivamente até um limite em que o nosso corpo não consegue proteger dessas infecções e dessas outras doenças oportunistas. E aí aquele indivíduo começa a adoecer. Por isso a importância de testar sempre que aquela pessoa tem algum comportamento de risco, para que ela detecte o mais cedo possível, como eu disse, comece o tratamento adequado para que não deixe a doença evoluir. Ou seja, as doenças oportunistas, elas acabam gerando as mortes que a gente acompanhou na história, né? Acabaram gerando. Sim. E aí a pessoa às vezes tinha uma tuberculose, porque o Sim. corpo está sem defesa. Exatamente. Entendido. E outras doenças sexualmente transmissíveis mais comuns que a gente precisa alertar aqui? Tem as hepatites virais, tem sífilis? Sim, há doenças bastante preocupantes que, inclusive, são muito frequentes de aparecerem juntamente com o diagnóstico de HIV. Desde 2010, Tânia, a gente tem tido uma epidemia de sífilis no Brasil. Os números aumentaram muito e aqui em Uberlândia não deixa de ser assim. E o preocupante é que aumentaram em populações de pessoas, né, adultas, que inclusive gestantes. E a gente tem situações muito tristes de crianças também, filhas dessas gestantes que nascem com sífilis, com um acometimento importante.
Então, a sífilis e outras ISTs, como a gonorreia, o herpes, as hepatites virais, como você citou, fazem parte desse conjunto de doenças que, são que ocorrem com a mesma forma de transmissão do HIV, a forma de exposição, na maioria das vezes, a exposição sexual desprotegida. E é um problema de saúde pública muito grande. Problema grande, problema grave. Transmissão do HIV também. Então, é por isso que é muito importante fazer o diagnóstico das outras infecções e tratá-las de forma adequada. Bom, a gente sabe que o município oferece testes rápidos que têm resultado de 15 a 20 minutos. A gente sabe de algumas ações de conscientização que são realizadas ali pela turma do ambulatório municipal. O senhor tem experiência no município, também atende na Universidade Federal, no Hospital de Clínicas, também no consultório. O que a gente pode falar dos números em Uberlândia, doutor, na sua experiência aí? O que a gente pode dizer, Tânia, é que assim, nos últimos anos, a gente tem visto uma persistência do aumento de número de casos no Brasil. Estamos, por exemplo, com o novo boletim desse ano já, mostrando quase 1 milhão de casos de HIV, 960 mil. Sendo que destes, em torno de 110 mil não sabem ainda do diagnóstico. Então, são pessoas que não testaram. Aqui em Uberlândia, a gente teve aí, nesse ano, uma média de 20 a 22 casos novos por mês. E sífilis, o dobro disso. Sendo que o mês agora de novembro, nós atingimos mais de 40 casos novos. Então, são números bastante preocupantes e que a gente pede uma conscientização da população para que evitem esforços para testarem o máximo possível. Como você disse, o teste hoje não é necessário que você colete o sangue, aguarde 7 dias para receber o diagnóstico. Você pode ir num centro de referência, os centros de referência são esses dois que você citou, que fornecem o programa de testagem e se a pessoa testa positivo, ela entra nesse programa. Já vai ser acolhida. E se ela testa negativo, ela pode entrar no programa de prevenção combinada e usar a PrEP, né, que hoje é extremamente eficaz. O ambulatório Herbert de Souza é um dos que fornece esse serviço também de forma imediata. Para você ter ideia, hoje a pessoa que sinta-se em risco, ela não precisa ser nem de grupo de risco, a pessoa acima de 15 anos que sinta alguma vulnerabilidade, quer dizer, ela tem exposições eventuais, ela pode ir nesse serviço, ser acolhida e no mesmo dia ela já começar a utilizar a medicação se ela estiver preparada para isso. Então, existem essas ferramentas e a gente pede aqui a população utilize, porque os casos estão aumentando e a gente precisa que toda essa prevenção de transmissão seja bem ativa e ainda não estamos conseguindo atingir todo o público que seja aquele público suscetível e vulnerável a infecções. Muito obrigada pela presença, que honra receber, né, um médico deste gabarito para poder trazer o alerta para o nosso telespectador. Excelente trabalho, um bom dia para você, boa semana, viu, doutor? Bom dia a todos, eu que agradeço a oportunidade.